Reações espirituais. A ansiedade também pode afastar as pessoas de Deus, justamente quando elas mais precisam de Deus. Quando estão cheias de preocupações e desesperadas com as pressões, até mesmo as pessoas religiosas encontram pouco tempo para orar, sentem menos vontade de ler a Bíblia ou têm dificuldade de entendê-la, não têm tanto interesse nos cultos também, ou ficam amargas porque acham que Deus está silencioso diante do sofrimento, né? E até sentem raiva de Deus, né? É interessante que o crente, quando ele está passando por um problema, ele tende a abandonar Deus, né? Isso é culpa da teologia brasileira, tá bom? A teologia primitiva, a teologia dos apóstolos, a teologia do primeiro século, segundo século, ela tinha uma outra característica. Quando você estava sofrendo por Jesus. Isso acontecia muito no primeiro e segundo século. Mas essa teologia positivista que encarnou no Brasil, em igrejas neopentecostais, igrejas liberais, tradicionais, essa teologia nos deixou mal treinados para enfrentar o sofrimento. Então, quando a gente está passando por um problema, a gente não quer nem saber se vai sofrer por Jesus, a gente não quer sofrer, né? Isso é comum. E aí a gente acaba entrando num problema com ansiedade e acaba afastando-se de Deus. Mas a gente precisa pensar o seguinte: por que é que estamos sofrendo? Por que nós estamos sofrendo com ansiedade, por exemplo, né? Se Deus nos salvou, por que estamos sofrendo com ansiedade? E por que isso é uma luta nossa que precisa ser vencida? Bom, existem duas respostas para isso, né? Eu trouxe aqui no texto, mas eu vou simplificar para você. A primeira resposta é que talvez Deus esteja te castigando mesmo, porque você se afastou dele, né? Deus nos cobra, sabe? Essa é a maneira com que ele faz com que a gente continue com ele. Ele vai nos cobrando isso. Então ele permite coisas ruins acontecerem para que você volte para ele, sabe? E quando ele faz isso, funciona, nós voltamos para Deus. Então, se você está passando por um problema ruim, isso está gerando uma carga muito grande de ansiedade em você, saiba que o problema talvez esteja entre você e Deus, e não entre você e o problema, né, aparente. E você precisa tomar conta disso, você precisa voltar, pensar em Deus, faça uma oração, leia a Bíblia, se entrega a Ele, né, para que talvez Ele te ajude também. Ele vai ajudar, ele ajuda quem procura, Deus não abandona ninguém, né? Deus não abandona ninguém. Então, é uma questão, às vezes, de pecado, entende? Você está em pecado, você não está ouvindo Deus, Ele está falando constantemente com você. Você está abandonando Deus, aí Ele permite coisas ruins acontecer com você. Uma dessas coisas ruins é a ansiedade, você fica totalmente tomado de uma preocupação. Quando você volta para Deus o seu pensamento, quando você volta a sua confiança para Deus, você se sente melhor. Tá bom? É claro, isso é uma regra, então eu posso fazer isso do nada. Não, você tem que fazer isso de coração, né? Deus não é uma máquina, ele sabe quem é você, ele conhece você. Então, se você não fizer do jeito certo, talvez seja até pior, né? Mas é isso que vai acontecer, que pode estar acontecendo. Então, não se afaste de Deus quando estiver ansioso, tá bom? Talvez o seu problema não seja o pecado, mas as circunstâncias da vida fez você perder a esperança e a fé em Deus. Isso pode acontecer. E como eu disse no início, isso é fruto de uma má teologia instaurada no Brasil. A teologia que ensina que você vai ter poder, que você vai ter vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Essa é a teologia ruim, sabe? É a teologia que não vem da Bíblia. A teologia verdadeira é a teologia que ensina que mesmo que você sofrer, mesmo que você sofra, Deus não te abandona. Nós vamos sofrer, vamos enfrentar situações constrangedoras, problemáticas, mas Deus está lá. Deus está nos enxergando, Ele está nos ouvindo até. Só que às vezes a gente precisa passar. Entende? Às vezes a gente precisa passar pelo vale da sombra da morte para entender que Deus é que nos guia para fora dele. E quando você entende isso, você passa com muito mais poder pela ansiedade. Você tem mais força para lutar contra os sintomas que nós vimos aqui. Tá? Olha que interessante, né? Às vezes o problema justamente vem para que você seja mais forte, porque senão você continuará fraco, parado, estacionado. Então é preciso ser
menos criança e mais adulto em relação às coisas que acontecem.